queria convidar você a ficar em pé, agora em reverência à palavra de Deus. Você que está em casa também, se levante, vamos estar lendo a palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 5, Mateus 8, a partir do versículo 5, diz o seguinte: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe-se um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Oremos. Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar na tua presença, pelo privilégio que nós temos de adorar o teu nome, pelo privilégio de um dia ter te conhecido e reconhecido o Senhor como nosso único e verdadeiro Salvador. O Senhor nos trouxe esperança no meio das trevas. O Senhor é a luz que iluminou os nossos caminhos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos Jesus na nossa vida, na nossa história. E agora, Senhor, nós pedimos por misericórdia que o Senhor venha falar ao nosso coração. Me dê a graça, a unção, sabedoria, para que eu possa, Senhor, falar aquilo que tu queres que eu fale ao teu povo neste momento. Deus, me usa como um canal. Me dá, Senhor, agora, Senhor, aquilo que vem do alto, Senhor, que só o Senhor pode dar. Ó Deus, eu peço pela vida dos meus irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estão nos seus lares nos ouvindo, ó Pai, aqueles, Senhor, que ouvirão essa mensagem, que o Senhor possa tocar em seus corações e que eles possam ser abençoados, ó Pai. Eu repreendo toda obra maligna que queira roubar a palavra do nosso coração, Senhor, trazendo distração, seja neste lugar ou em cada lar que nos ouve neste momento, Senhor, que a nossa mente esteja totalmente cativa, Senhor, à mente de Jesus Cristo. E nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença neste lugar, em nome de Jesus, amém. Sente-se, por favor. Essa é uma história muito conhecida de um centurião, de um homem que nós vemos essa mesma história também no livro de Marcos, né? E apenas no livro de Lucas, aliás, no livro de Lucas nós vemos essa história, e no livro de Mateus, como nós lemos aqui agora. E é uma história onde um centurião, que era um soldado romano de uma patente, ele tinha sob as suas ordens pelo menos 100 soldados, no mínimo 100 soldados, por isso o nome centurião, né? E esse centurião, ele tinha um posto elevado numa cidade chamada Cafarnaum, que o significa aldeia de Naum. Não sabemos porquê. Esse Naum deve ter sido uma pessoa importante naquela cidade, talvez tenha fundado aquela cidade, que ficava à beira do mar da Galileia, e fica ainda
as ruínas de Cafarnaum até hoje ali, onde a gente tem a oportunidade de visitar. A cidade já não existe, porque Jesus Cristo mesmo tinha falado que aquelas cidades, né, que ele tinha feito tantos milagres, como Cafarnaum, como Betsaida e Corazim, elas seriam totalmente destruídas, e elas foram realmente destruídas, e são ruínas apenas neste momento, porque a palavra de Jesus se cumpre, né? Tudo que Jesus Cristo falou que aconteceria, que acontece, vai se cumprir, e nós vemos ali as ruínas de Cafarnaum. Mas essa cidade era uma cidade muito importante naquele momento, era uma cidade que Jesus Cristo escolheu para ser o local onde ele fez muitos milagres, onde ele mais fez milagres foi exatamente nessa cidade de Cafarnaum, das cidades ali da Galileia. E ela era cruzada, né, pela Via Maris, que era uma via romana, uma estrada romana, que vinha do Egito até a Síria e até o Líbano. Então era uma rota, e ali em Cafarnaum ficava uma alfândega, onde eram cobrados os impostos das pessoas que ali passavam, os impostos das pessoas ali na cidade. Então era muito importante para o Império Romano, aquela cidade também, porque ali passava uma estrada muito importante, e ali existia alguns publicanos que eram odiados pelos judeus. Interessante que um desses publicanos era exatamente Mateus, que é o escritor do livro que nós estamos lendo esse texto, né? E ele foi chamado por Jesus para ser um discípulo. Como Jesus, ele escolhe as pessoas, ele articula as pessoas. Então chama um publicano, alguém que era muito odiado, que cobrava os impostos, e eles eram odiados porque ele, além de cobrar o imposto para os romanos, muitos deles extorquiam o povo, cobravam além para se enriquecer, como Zaqueu, que era um desses publicanos também. Mas aqui nós vemos esse contexto, né? Uma cidade que ficava às margens do mar da Galileia, que ficava a 10, 12 quilômetros de Betsaida, e 8, 10 quilômetros de Corazim, e cerca de 170 quilômetros de Jerusalém. Então ela ficava, e Jesus Cristo escolheu para ser ali um local onde ele fez muitos milagres. Aqui nós vemos no capítulo 8 que ele quando ele desce do monte, ele cura um leproso, descendo ali para Cafarnaum. Nós vemos depois aqui que ele cura a sogra de Pedro também. Então Pedro morava em Cafarnaum. Até hoje existe uma casa que eles dizem, né, que acreditam que era a casa de Pedro, né? A referência da casa de Pedro, ali Cafarnaum, claro, ruínas, né? Ruínas da casa de Pedro. Então nós vemos todo esse contexto para a gente entender um pouco aquilo que Jesus Cristo faz na nossa vida. Jesus Cristo usa uma história, uma cidade, um momento para nos trazer conceitos importantes, conceitos que eles têm que impregnar a nossa mente, conceitos que têm que fazer parte da nossa vida. Ele quis trazer verdades espirituais através de uma história na vida de um centurião que tinha um servo, e ele pede por esse servo, por esse criado, e era alguém muito querido por esse centurião, porque ele implora a Jesus por esse criado, e não é diferente. Talvez você tenha pessoas na sua vida que te serviram alguma vez, que fizeram parte tanto da sua vida de uma forma tal, que são importantes na sua vida, e ele, naquele momento, ele clama por aquele servo, e nós vemos que Jesus Cristo ouve o clamor dele, e aquele servo é curado. Mas eu queria falar de algumas verdades espirituais que estão contidas nesse texto, que nesse momento a gente tem que pensar mais do que nunca, porque nós estamos vivendo um momento de dificuldade, como aqui, esse centurião estava vivendo um momento onde o seu servo paralítico,
estava padecendo horrivelmente a ponto de estar à beira da morte. E nós precisamos pensar o que ele fez, o que aconteceu, o que Jesus Cristo quis ensinar através dessa história que ficou gravada e que marca a nossa vida. Esse centurião, ele poderia, por ser um homem importante, ter exigido de Jesus alguma coisa, mas ele não. E a primeira lição, a verdade espiritual que nós aprendemos aqui, que é o poder da oração nas nossas vidas. Nós só poderemos vencer qualquer situação se nós orarmos. Nós temos que entender o que é oração. Oração é exatamente aquilo que esse homem fez. Aqui no versículo 5, diz que, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. A versão que nós lemos, diz que chegou um centurião implorando, ou seja, rogando ou implorando, estava pedindo, estava clamando a Jesus Cristo. E orar é exatamente isso, é a gente conversar com Jesus, a gente rogar a Jesus, a gente implorar a Jesus por uma causa que nós não estamos conseguindo dar conta, que nós precisamos da intervenção dele, que nós reconhecemos que sem ele nós estaremos perdidos. E no meio dessa pandemia, eu creio que é o momento de nós rogarmos, sim, a Jesus Cristo, rogarmos pela área financeira nossa, para nós não adoecermos, para nós não passarmos por uma situação de difícil, para que ninguém da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos irmãos tão queridos, venha padecer ou morrer dessa enfermidade. É momento de clamar, de jejuar, de falar com Jesus. Jesus, tenha misericórdia. Foi isso que esse centurião fez. Ele entendeu perfeitamente ali o que nós devemos fazer. Nós devemos ir a Jesus. Ninguém pode fazer nada. As maiores autoridades médicas não podem fazer nada diante dessa pandemia. As maiores autoridades governamentais não puderam fazer nada diante da pandemia. Um conseguiu aplacar um pouco, outro um pouco mais, outros não fizeram tanto, mas a pandemia chegou e está afetando o mundo inteiro. Então só resta a gente, como aquele centurião, rogar a Jesus, clamar a Jesus, implorar diante de Jesus. E eu acho interessante que ele foi sincero, e é assim que deve ser a nossa oração, deve ser sincera. Ele chegou diante de Jesus, ele não ficou dando meia volta, ele foi direto ao ponto, aquilo que o incomodava. E orar é isso, é não ficar dando volta. Jesus Cristo, ele sabe o que nós estamos passando, ele sabe que nós necessitamos, mas ele quer ouvir da nossa boca: Senhor, tenha misericórdia de mim nessa situação. E nós devemos clamar. Tem situação, gente, por mais que você seja inteligente, sábio, ou você tenha situação econômica, nós não podemos resolver, nós não vamos conseguir resolver. Tem gente que tem muito dinheiro, exemplos no mundo não faltam, mas eles não puderam curar a sua enfermidade, morreram da sua enfermidade. Por quê? Porque tem situações que é só Jesus que pode intervir e dar a solução. Outra coisa que eu acho interessante, que ele foi humilde. No versículo 8, diz o seguinte: o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Jesus falou: eu vou. Você está implorando pela cura do seu servo, eu vou até a sua casa. Ele humildemente falou: Senhor, eu não sou digno, nem que o Senhor entre na minha casa, não sou digno. Ele se humilhou, ele reconheceu que ele era um pecador, assim como nós temos que reconhecer que somos pecadores, e que nós precisamos de Jesus. Ser humilde não é ser pobre. As pessoas
confundem muito. Ser humilde é a gente reconhecer que nós necessitamos de Deus na nossa vida. Sem Ele nós não somos nada, nós não podemos fazer nada. Basta uma palavrinha, um gesto de a nossa vida é ceifada. Nós temos que entender que sem Ele não há fôlego de vida. Nós temos que nos humilhar. Esse centurião entendeu. Ele chega para Jesus e diz, né, que, olha, eu não sou digno. Tem gente querendo dar ordens para Deus nos nossos dias, dizendo: Senhor, eu exijo que o Senhor faça isso. Como se nós pudéssemos exigir de Deus alguma coisa. Nós devemos botar nossa boca no pó e reconhecer que somos pequenos, que nós precisamos dEle. E é assim que a oração que Ele ouve. E Ele mostrou isso claramente quando Ele mesmo conta uma parábola que um certo pecador chegou batendo no peito: sou pecador, eu preciso do Senhor. E o outro fariseu chegou diante de Deus orando: olha, Senhor, tu sabes que eu oro tantas vezes, que eu jejuo tantas vezes. E Jesus falou: olha, a oração que foi ouvida foi daquele que se humilhou, que reconheceu que nada era diante de Deus. Nós somos filhos de Deus pela misericórdia, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, e quando nós entregamos a nossa vida, a Bíblia nos diz que nós somos filhos de Deus, mas é pela misericórdia de Deus. Nós deveríamos todos os dias da nossa vida estar agradecidos por isso, porque se não fosse Jesus, não seríamos nada. Essa é que é a verdade. Então, ele é claro aqui, se humilhando diante de Deus. Lá em Mateus 5,3 diz: bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem que precisam. Nós precisamos de Deus mais do que nunca. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Nós precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia da nossa nação, que tenha misericórdia das pessoas. Nós somos esse povo que tem que implorar pelos outros, assim como o centurião implorou pelo seu criado, mas chegou humildemente dizendo: Senhor, tenha misericórdia, porque nós estamos precisando. Mateus 7, versículo 7, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele nos ensinando que nós temos que chegar diante dele, nós temos que pedir, nós temos que clamar, nós temos que rogar, nós temos que implorar, e Deus vai intervir. Sua situação está difícil, aquilo que está passando na sua cabeça, talvez uma enfermidade, talvez um problema que você está vivendo na sua família, talvez um desemprego, talvez um problema na sua empresa, clame diante de Deus, porque Ele que está dizendo: pedi e dar-se-vos-á. Chegue humildemente diante dele, implore, rogue diante dele, e ele vai intervir. Jesus Cristo queria que, através desse texto, ensinar essa verdade espiritual, que sem nos humilharmos em oração diante de Deus, fomos sinceros diante de Deus, pedindo e clamando, nós não vamos receber nada do Senhor. João 14:13 diz o seguinte: tudo que pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedires em meu nome, é no nome de Jesus. Por que no nome de Jesus? Porque no nosso nome nós não podemos nada. O nosso nome, ele não pode fazer nada, mas o nome de Jesus pode fazer tudo. Pode mudar a história da nossa vida, pode mudar qualquer situação, e é hora de nós entendermos que é hora, mais do que nunca, de nós estarmos orando. A segunda verdade espiritual que nós vemos nesse texto, que Jesus Cristo nos ensina através desse texto,
que uma palavra só de Jesus muda tudo. Uma palavra. Na parte B do versículo 8 que nós lemos, ele diz o seguinte: mas dize apenas uma palavra, e o meu criado sarará. O meu criado sarará. Então, ele entendeu perfeitamente que Jesus Cristo era o dono da última palavra. A última palavra não são dos médicos, não são dos economistas, não são dos governantes. A última palavra é de Jesus. O dia que nós compreendermos isso, como esse centurião compreendeu, vai ser diferente da nossa vida. Nós temos que buscar a última palavra, e a última palavra de Jesus, ela já está escrita na sua palavra, que é a Bíblia. E quando ele diz alguma coisa, e que está escrito. Por isso, quando a gente faz menção da palavra de Deus, fala, está escrito, Senhor, a tua palavra diz assim, está escrito, as coisas vão acontecer, as coisas mudarão. A sorte daquele servo foi mudada, porque o centurião acreditou que uma palavra, não era duas nem três, não, basta uma palavra. Ele entendeu perfeitamente. No versículo 9, ele diz o seguinte: pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isso, e ele faz. Ele entendeu que toda a autoridade nos céus e na terra são de Jesus Cristo. Ele que tem a última palavra, a autoridade está nele. A última palavra nunca vai ser dos homens. Os homens podem te levantar e falar alguma coisa com você, mas você pode dizer, basta uma palavra de Jesus, e a minha situação pode ser mudada. A palavra de Deus. Quanto mais lemos a palavra de Deus, mais ela vai entranhar na nossa mente, na nossa alma, e nós vamos fazer as coisas segundo a palavra de Jesus, e seremos abençoados, porque basta uma palavra de Jesus. Agora você imagina essa Bíblia inteira da palavra de Deus. Deus está esperando só a gente crer, confiar na sua palavra, para ela se tornar real nas nossas vidas. Quantas vezes nós duvidamos, quantas vezes nós preferimos ouvir o que alguém vem e fala com a gente, não tem jeito, a situação acabou, não há solução, mas basta uma palavra. Nesse mesmo capítulo, o versículo 26 e 27, fala sobre uma tempestade, onde Jesus estava dormindo, e aconteceu uma tempestade, e eu vou ler esses versículos, 26 e 27, e ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então levantando-se, ele repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Uma palavra de Jesus, e os ventos e os mares tiveram que se acalmar. Eu não sei que tempestade você está vivendo, seja aqui, ou você que está nos ouvindo online.
Eu só sei de uma coisa: basta uma palavra de Jesus e a sua tempestade vai passar. Uma palavra. Essa é a verdade espiritual que nós temos que acreditar. Foi Jesus Cristo que estava aqui nos ensinando. Uma palavra. Basta uma palavra e tudo muda. E ele usa esse centurião para trazer isso para nós. E mais na frente, em João, capítulo 15, versículo 7, ele expressa isso de uma forma muito linda. Ele diz o seguinte: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Tem muita gente fazendo oração tola. O que é oração tola? É oração que não está segundo a palavra de Deus. Deus não vai atender orações que não estão segundo a sua palavra. Agora, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. É a palavra. Basta uma palavra de Jesus, a doença é curada. Basta uma palavra de Jesus, a situação financeira muda. Basta uma palavra de Jesus, a pandemia acaba. Basta uma palavra de Jesus, e Ele dá inteligência a um homem que faz uma vacina rapidamente. Basta uma palavra de Jesus e aparece um remédio que vai estar curando essa enfermidade. Basta uma palavra, nós estamos esperando a palavra de Jesus, e ela acontece quando Ele quer, e nós estamos confiados na palavra de Jesus. Uma terceira verdade espiritual, e que é importante, que o que mais agrada a Jesus é a nossa fé. Aqui no versículo 10, diz o seguinte: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O que Jesus Cristo, Ele ficou maravilhado. O texto nos diz, que Ele ficou aqui maravilhado. Tem uma versão que diz: admirou-se Jesus da fé daquele homem, daquele centurião. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e que Ele é galardoador daqueles que têm fé. A fé é essencial. Se você tem duvidado que Deus está cuidando de você, se você tem duvidado que Deus está te protegendo, se você tem duvidado que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus, Jesus Cristo está entristecido com você. Agora, se você está acreditando que pode vir o pior das situações, mas que você vai vencer em nome de Jesus, que se Ele falar, se Ele der a sua palavra de ordem, Ele vai dar em nome do Senhor Jesus, você vai ser abençoado. A fé muda tudo. A fé, ela muda tudo. Mudou. Nesses textos aqui, a fé fez com que esse criado fosse curado. A fé fez com que a sogra de Pedro fosse curada. A fé fez com que o mar se acalmasse. A fé, ela é essencial. Fé
não é o que eu estou vendo. Fé é o que eu não vi ainda, mas eu já tenho certeza no meu coração que já aconteceu. Fé é eu não ver um familiar meu salvo, mas pela fé eu tenho orado por ele, ele vai ser salvo em nome de Jesus Cristo. Fé é a enfermidade está sobre uma vida, mas pela fé eu já olho lá na frente e vejo a cura no nome de Jesus. É olhar além, é olhar o mundo espiritual, é não viver segundo os limites que a carne me impõe, que as paredes me impõem, mas viver assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus e ver aquilo que Deus está vendo além. Deus está olhando apenas a pandemia? Não, Deus está olhando lá na frente, a nossa vida vitoriosa, a nossa vida abençoada, a gente vivendo uma vida melhor com Deus, a nossa vida espiritual sendo aperfeiçoada, e vitórias acontecendo no nome de Jesus, pessoas se convertendo, porque ficaram com tanto medo da pandemia, e buscaram a Deus. Quantos de nós não viemos para Jesus num momento de dificuldade? E nós temos orado para que Deus converta as pessoas. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem ouvido, e Deus vai intervir no nome de Jesus Cristo. Fé. Assim como você crê, vai ser. Se você acreditar que você vai ser abençoado no meio da pandemia, você vai ser abençoado. Se você acreditar que Deus vai te proteger da enfermidade, em nome de Jesus, Deus proteja-nos, que Deus esteja sobre as nossas vidas. Claro, nós temos que ter bom senso, não podemos ser ignorantes, vamos nos cuidar, mas em nome de Jesus, nós acreditamos que Deus pode nos proteger. Eu achei interessante uma frase que eu queria compartilhar com os irmãos, diz o seguinte: o pouco contato com Deus, ou a opinião fraca sobre os poderes de Deus, ou a ideia de que Deus não se interessa por usar o seu poder em benefício do homem, provoca debilidade da fé. A debilidade da fé vem então do pouco contato com Deus. Quanto mais contato eu tenho com Deus, mais fé. Mais fé. A opinião fraca sobre os poderes de Deus. Tem gente que acha, Deus está lá longe, Deus não vai agir. Quando eu penso dessa forma, a minha fé será débil. Ou a ideia de que Deus não se interessa por nós manifestar o seu poder sobre as nossas vidas. Deus se interessa sim, Deus nos ama, Deus é um Deus presente, Deus é um Deus que está no nosso meio. Jesus Cristo mesmo disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está interessado nos seus problemas. Ele não disse que não teríamos problemas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Deus, Ele se interessa pelos nossos problemas, mas Ele não quer de forma nenhuma que duvidemos que Ele pode agir. A diferença desse centurião foi exatamente isso: ele creu, ele não duvidou, ao ponto da admiração de Jesus. O versículo 13 diz o seguinte: então disse Jesus ao centurião: vai
e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Vai e seja feito como você crê. Se você sair daqui crendo que a porta será aberta, que Deus vai se manifestar, seja feita conforme a sua fé. Jesus vai se admirar, vai se maravilhar da sua fé no nome de Jesus. E a quarta e última verdade espiritual que nós vemos aqui, que a salvação ela é para todos, mas a decisão é nossa. A salvação é para todos, mas a decisão é nossa. E aqui no versículo 11 e 12 diz o seguinte: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Não adianta nós dourarmos a pílula. Existe céu, mas existe inferno. Jesus Cristo é claro. Algumas vezes ele disse: olha, eu sou a porta. Ela é estreita, mas ela conduz à salvação. Existe uma outra porta, ela é larga, e ela conduz à perdição. E aqui ele é mais claro ainda, ele diz: olha, os filhos do reino, ele estava referindo a quem? Muitos dos judeus que se achavam filhos do reino. Nós somos filhos de Deus. Ele está falando aqui para os judeus ali naquele momento, e para muitos que se acham filhos do reino, apenas porque frequentam a igreja. Frequentar a igreja não traz salvação. O que traz salvação é entregar verdadeiramente o nosso coração a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como o único e verdadeiro Salvador, e nós nos afastarmos dos nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica dos nossos pecados. Então a salvação está em Jesus. E aqui ele diz de forma clara que aquele homem, aquele centurião, que era muitas vezes desconsiderado, porque ele era um soldado romano, ele não era dos filhos do reino, não era dos judeus. Aqui Jesus Cristo está falando que muitos virão do Ocidente e do Oriente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ele faz referência ao céu. Vão se assentar com esses homens de Deus, os patriarcas. Muitos. Às vezes a gente não imagina, por isso que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Porque o evangelho são as boas novas que Jesus Cristo veio para salvar a humanidade. E que as pessoas precisam entregar seu coração a Jesus. E muitos desses que nós temos pregado, que nós nem imaginamos, vão se assentar com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E muitos que se acham do reino apenas por frequentar uma igreja serão lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. É a descrição do inferno, um lugar de trevas, choro e ranger de dentes. Essa é a verdade espiritual que Jesus Cristo estava ensinando ali, que não adianta só ou ser judeu, ou ser da igreja tal, ou da igreja de outra igreja qualquer. A questão é a fé em Jesus, acreditar que Ele tem toda a autoridade, que Ele só é o Senhor e Salvador, que Ele é o caminho,
a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Esse centurião foi, e Jesus Cristo garantiu que, além de ouvir a oração dele, que ele estaria sentado com Abraão, Isaque e Jacó, porque ele acreditou que Jesus Cristo não era apenas alguém para ser usado para suas necessidades, mas que ele era o Salvador, o Senhor dos céus e da terra, o dono de toda a autoridade, o único que tem a última palavra e o único que pode salvar o mais perdido pecador. Basta arrepender dos seus pecados e reconhecê-lo como o único e verdadeiro Salvador. Então são verdades espirituais que, mais do que ler essa história, possamos aplicá-las na nossa vida. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Nós falamos de algumas verdades espirituais que Jesus Cristo usa essa história para afirmar conceitos. E o primeiro, o poder que existe na oração. Eu não sei qual a sua necessidade, o que você precisa, mas eu sei de uma coisa: só Jesus pode te dar a solução. E você tem que rogar, você tem que implorar, você tem que orar diante dele, pedir, ir de encontro. É ele que é a solução. Segunda verdade espiritual: uma palavra de Jesus muda tudo. Muda tudo. Ouça a voz de Jesus. Fale para ele: Jesus, eu não sou digno, mas tem misericórdia de mim. Dá a tua palavra de ordem. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode dar ordem aos teus anjos, o Senhor pode mover céus e terras. Nós só confiamos no Senhor. A terceira verdade que mais agrada a Jesus é a nossa fé. Ele quer se admirar. Se você está duvidando no seu coração ainda que Ele pode fazer, você não está agradando a Ele. Mas se você não duvidar, fala: eu creio, chegou meu dia, a minha vitória chegou, Deus vai intervir. Deus é Deus de perto e Deus de longe. Ele, Jesus Cristo, aquele centurião falou: olha, não sou digno, mas manda uma palavra. E ele mandou uma palavra: vai, chegando lá, vai acontecer. Jesus pode intervir. E a quarta verdade, que a salvação é para todos, mas a decisão é nossa. Talvez você nunca tenha tomado essa decisão de entregar seu coração a Jesus Cristo. Talvez você que está aqui presente, ou talvez você que está na sua casa nos ouvindo neste momento. Esse é o dia. Sei que você é uma pessoa inteligente, entendeu perfeitamente que é só Jesus Cristo que pode salvar. E basta você entregar seu coração. E nós vamos orar nesse momento. Orar por você que precisa de um milagre. Orar por você que precisa de salvação. E Deus vai intervir no nome do Senhor. Feche os olhos. Eu queria convidar você a ficar em pé, você que está aqui, você que está na sua casa, com os olhos fechados. Coloque a mão no seu coração
e fale: Deus, tem misericórdia. Eu creio que assim como o Senhor fez com aquele centurião, o Senhor pode fazer comigo. Resolva o meu problema. Coloque, seja sincero, se humilhe diante de Deus, e Jesus vai intervir no nome do Senhor. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu grande e excelso nome. Tu és Deus, não há outro como o Senhor. Nós reconhecemos isso, nós fazemos menção do teu nome neste lugar. Nós reconhecemos que só o Senhor pode intervir nas situações mais difíceis da nossa vida. O Senhor pode mudar a nossa história, e a fé, ela muda tudo, Senhor. Ó Deus, esperamos sinceramente que o Senhor se admire da nossa fé. Nós acreditamos, ó Pai, que aquilo que parece impossível, aquilo que é muito difícil para a gente, ó Pai, nós agora pedimos que o Senhor use a tua autoridade, a tua palavra, Senhor, e muda a nossa história, muda a nossa situação. Ó Deus, se há alguém precisando de uma cura, que o Senhor cure agora em nome de Jesus. Alguém que precisa de uma intervenção na sua família, ó Deus, que o Senhor possa fazer isso. Alguém que está clamando por salvação de alguém, que o Senhor ouça o clamor, ó Pai, quebre as barreiras no nome de Jesus. Ó Deus, alguém que está com a dificuldade financeira, que o Senhor possa intervir, abrir a porta que só o Senhor pode abrir, ó Pai. Nós confiamos no Senhor, nós fazemos menção do teu nome, ó Pai. Ó Senhor, tem misericórdia. Nós não somos dignos, mas o Senhor tem misericórdia da nossa vida. O Senhor é aquele que olha para nós, o Senhor é aquele que nunca nos abandona. Portanto, ó Pai, intervém. Ó Deus, aqueles que entregaram o seu coração a Jesus Cristo, confessando neste momento, seja aqui dentro da igreja ou fora, Senhor, nos ouvindo, que o Senhor esteja tocando nesses corações, transformando as suas vidas, ó Pai. Ó Deus, porque a coisa mais preciosa que nós temos não é uma bênção, ó Pai, não é uma bênção financeira, é uma bênção material, mas é a salvação em Cristo Jesus, porque junto com isso, Senhor, vem as outras bênçãos espirituais. O Senhor toma as nossas vidas, o Senhor nos toma como filhos, o Senhor olha pelas nossas vidas, o Senhor, nos fala, nos encaminha e nos mostra direções nessa vida, Pai, e nós somos gratos por isso, Pai. Abençoa o teu povo. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, ó Pai. Nós te agradecemos porque nós temos as portas abertas da igreja, ó Pai. Ó Deus, eu lhe peço por todas as igrejas de Governador Valadares, Senhor, que elas, Senhor, estejam neste momento, nesses dias, orando, clamando, porque nós sabemos que só o clamor da tua igreja pode mudar, Senhor, essa situação, pode transformar a nossa cidade, pode transformar a nossa nação. Deus, tenha misericórdia. Ó Deus, que o Senhor esteja dando inteligência, Senhor, aos homens, para que, Senhor, o mais rápido possível possa vir uma vacina, possa surgir um medicamento, Senhor, que realmente seja totalmente eficiente, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, Senhor, vá à nossa frente, trabalhando as nossas questões durante essa semana, abrindo as portas, ó Pai, fazendo maravilhas. Deus, nós só confiamos no Senhor, nós depositamos a nossa fé no Senhor e pedimos, ó Pai, abençoa-nos, ó Pai, Senhor, que essas verdades espirituais, Senhor, que ouvimos nessa noite, Senhor, sejam parte integrante da nossa história, não só nesse dia, mas por todos os dias da nossa vida. Que o teu povo seja um povo de oração, um povo de fé, um povo que confia na tua palavra, um povo, Senhor, realmente abençoados pelo Senhor, ó Pai, e que sempre a honra, a glória, a exaltação seja do nosso Deus. Muito obrigado, ó Deus. Leva-nos para os nossos lares abençoados, lares protegidos pelo Senhor, lares, ó Deus, onde o Senhor esteja intervindo. Satanás não tem lugar nas nossas casas, ó Pai, e nós te agradecemos pelas vitórias e bênçãos que o Senhor nos concedeu e vai continuar concedendo, em nome de Jesus Cristo, amém.